Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 2. Nós vamos seguir na série de exposições em Marcos. Essa é a 9ª mensagem dessa série que nós intitulamos de O Rei Servo, redescobrindo Jesus, sua glória e humanidade. Deixa aí preparado, é importante que você abra a sua Bíblia, que você acompanhe com fé, com atenção, a palavra de Deus. E o título que eu dei para essa mensagem é A Escandalosa Missão do Rei. Nós vemos que Jesus em Marcos é retratado como o Rei Servo. E sempre vamos trazendo esse título do Rei para mantermos em perspectiva quem Jesus é. E Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Filho de Deus, que merece toda a dignidade, mas vem se envolver conosco, com gente como nós. Mas antes de entrar propriamente na mensagem, eu queria pensar com vocês, qual é o pior tipo de criminoso na sua opinião? O pior, o inaceitável. Será que são estelionatários, sequestradores, ladrões, assassinos, políticos corruptos, estupradores, traficantes de crianças? Quem é o pior para você quando vem isso? Qual o pior criminoso? O que vem à sua mente? Eu trouxe aqui a história desse homem, Jeffrey Lionel Dahmer, conhecido como o canibal de Milwaukee. Você já deve ter ouvido falar dele. Saiu uma série em 2022 sobre a história dele na Netflix e eu não estou recomendando que você veja, só estou citando. Ele foi um serial killer que matou 17 pessoas entre 1978 e 91, na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. Ele foi preso e condenado por 16 prisões perpétuas. A sua história é de ausência parental. O casamento doente dos pais, junto com a rejeição que ele recebia na escola, porque ele era muito estranho. E foi na adolescência que ele se identificou como homossexual, mas ele nunca assumiu isso para os pais. Porém, ele começou a utilizar o álcool para fugir desses pensamentos. Nesse período, por volta dos seus 16 para 17 anos, ele começou a fantasiar como seria matar uma pessoa. Seus pais se separaram quando ele tinha 18 anos, após esses muitos anos de crise. Ele foi literalmente abandonado pelo pai, que foi para outra cidade, e posteriormente, alguns meses depois, a mãe abandonou ele. Ele literalmente ficou sozinho lá, sem comida, sem dinheiro e com uma geladeira quebrada. Poucas semanas depois disso, ele cometeu o seu primeiro assassinato. Mas você se pergunta, Mário, qual que é o motivo de ouvir uma história tão triste? A gente estava cantando com alegria, e aí você traz uma história tão triste, algo tão repudiado por nós, algo desagradável. O que eu quero é mostrar para todos nós aqui, que o pecado é destrutivo, em níveis profundos, agindo na sociedade, na família, tanto quanto age no indivíduo. Pecadores como Jeffrey Dahmer quebraram todos os limites morais da sociedade e da humanidade, tanto que o chamavam de monstro. Será que existe possibilidade de Deus amar ele? Vamos ser honestos aqui. Não concorde muito rápido. Você consegue acreditar que de fato Deus ama pecadores? Nós precisamos pensar nisso. Será que Deus amava ele, mesmo enquanto ele estava cometendo aqueles crimes terríveis? Será? Nós voltaremos a essa reflexão mais à frente. Agora abra sua Bíblia em Marcos 2. Eu vou ler na versão NAA 2, nós vamos ler dos versículos de 13 a 17. E uma dica, leia com fé a palavra de Deus. Vá com vontade para a Bíblia, com atenção. Peça a Deus no seu coração para que Ele fale com você. Essa é a palavra viva de Deus, ela é importante. Então leia ela com atenção, com desejo de que Ele te nutra, te fortaleça, te instrua. Marcos 2,13 diz assim, de novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele. E ele os ensinava.
Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eles eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra lida. Nós nos reunimos com Teu povo, que é Teu corpo. Nós pedimos a Ti que o Senhor se mostre a nós e nos mostre quem nós somos para nós mesmos. Cative-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Corrija-nos, instrua-nos. Nos ajude a ver o amor do Senhor por nós, o amor do Senhor pela Tua igreja, a beleza do Evangelho, o privilégio de estarmos reunidos como Teu povo. Nos dê a alegria do Teu Espírito, nos dê atenção, para que com a Tua palavra enfrentemos os desafios do nosso dia a dia, aquelas coisas que estão tentando roubar a nossa atenção do Senhor, aquelas tristezas que tendem a se expandir na nossa cabeça e impedir que nós ouçamos a Tua voz. Então eu peço, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, prenda a nossa atenção, atinja as nossas consciências e alegre o nosso coração. Faça isso por mim e pelos meus irmãos, ó Deus, por favor. E eu peço que eu não seja um instrumento incapaz de comunicar a Tua palavra, mas que eu possa ser um instrumento do Senhor fiel, claro e convicto de tudo que vai ser dito, mesmo diante do peso dessa mensagem e dessa palavra, que nós sejamos transformados pelo Evangelho, em nome de Jesus, amém. O resumo que eu dei para a mensagem de hoje é esse: Jesus esclarece qual é a sua escandalosa missão, que é chamar os pecadores para si, enquanto demonstra a sua misericórdia e concede perdão que salva. Jesus esclarece qual é a sua escandalosa missão, que é chamar os pecadores a si, enquanto ele demonstra a sua misericórdia e concede perdão que salva. Na última mensagem, nós vimos, Marcos 2, de 1 a 12, que Jesus, ele chega a Cafarnaum e ele perdoa os pecados de um doente, de alguém que tinha uma debilidade, uma limitação física. E todo mundo se surpreende. E ele cura essa pessoa também. Mas os escribas, os inimigos de Jesus, pensam que ele era um blasfemo, um inimigo da fé. Porque ele se comparou a Deus quando ele perdoou pecados. E o resultado dessas duas reações vai se estendendo por todo o Evangelho de Marcos. E nós vamos ver essa divisão clara. A resposta dos que rejeitam e os que recebem a fé. O resultado de aceitar a lei e as regras, e o resultado de crer em Cristo e receber o Evangelho nele. Então essa desconfiança, ela vai crescendo por parte da liderança religiosa, até chegar e culminar na morte de Jesus. Então, Marcos ele está marcando aqui os primeiros embates que Jesus teve com os escribas, e, nesse caso, os escribas, que eram os mestres da lei, do grupo dos fariseus, pois haviam outros grupos religiosos também. Mas agora vamos ao texto. No versículo 13, Jesus é apresentado como mestre. As pessoas vão atrás dele e ele os ensina. E é muita gente que vem atrás de Jesus. Pensa, Marcos está narrando que ele acabou de sair de uma casa lotada de gente, falou, foi confrontado, fez um milagre, e agora ele está na beira do mar. Talvez, alguns comentaristas dizem, pegando um ar, desacelerando um pouco, refletindo, meditando, orando. E aí a multidão vai atrás dele.
O que Jesus ensinava, que Marcos fala constantemente? O Evangelho, as boas notícias do reino de Deus. E perceba, eles queriam aprender com Jesus. O povo estava com vontade de aprender a palavra de Deus através de Jesus. Eles vão até Jesus para aprender sobre Deus, sobre a vida. Você já percebeu que Jesus é esse mestre, esse professor? E ele realmente possui as respostas para as coisas importantes para a vida? Você já percebeu isso? Ele possui e ele oferece de graça, pela palavra. Ele não cobra, ele não oferece um pedágio para chegar às verdades de Deus. Ele está disposto. Mas será que nós temos resistido a aprender com ele, ao invés de aprender dele? Será que nós estamos procurando os nossos próprios planos, os nossos próprios mestres, algo que encaixe no nosso planejamento de vida mais adequadamente? Pode ser que isso é a causa de muito dos seus sofrimentos, no seu trabalho, no seu relacionamento, nas suas amizades, na sua vida financeira, por ignorar os ensinos de Jesus e querer seguir a sua própria ideia ou a ideia de outros. Olha o que o próprio Deus fala em Marcos, capítulo 9, versículo 7. Vem uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz." Deus nos manda ouvir Jesus. Na Bíblia você vai encontrar ordens, orientações, algumas ameaças, se não nos arrependermos, como a gente está vendo em Apocalipse, né? Muitas ameaças. Tudo isso é uma manifestação de amor, para que nós não nos percamos em nossos pecados. Ele é quem pode te guiar. Ele pode te ensinar a viver. Uma música popular brasileira diz que é preciso saber viver. Só que o problema é que a gente não sabe. Mas Jesus sabe. E Ele nos guia. Se é preciso saber viver, o doador de toda a vida pode nos conduzir nisso. Amém? É isso que você está fazendo aqui hoje também. Mas Ele nos guia para viver de modo agradável a Ele. Não é viver do nosso jeito. Não é melhorar a nossa visão de vida, mas é viver de modo agradável a Ele. Mesmo que, e todos vamos passar pelas frustrações da vida. Essa introdução desse trecho faz com que nós entendamos a disposição de Jesus. Ele está ensinando, Ele está demonstrando o seu amor, Ele está falando verdades difíceis, e agora Ele se põe em movimento. Ele terminou o período da lição, e agora Ele vai pôr em prática algo que Ele disse antes. Ele vai pescar gente. Ele vai pescar uma pessoa específica. E quando Jesus convoca, ninguém resiste. Como está no versículo 14. Jesus passa, olha Levi, ele estava sentado lá coletando impostos, e ele diz: "Siga-me." E Levi vai. Jesus termina seu tempo de ensino e vai dar uma volta por Cafarnaum. Ele era envolvido com as pessoas, ele andava. Jesus não levitava como um fantasminha, ele era gente. Ele gostava de gente, ele olhava as pessoas. E ele olha especificamente para Levi. E, gente, a coletoria de impostos era um lugar odiado pelo povo. Por quê? Há consenso entre todos os comentaristas e estudiosos que a carga de impostos era muito pesada. Mas além da carga de impostos para Roma, para a jurisdição que ficava ali na Judéia, o cobrador de impostos podia impor por força valores que oscilavam e eram exorbitantes. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E quem estava lá? Esse homem. Mas ele não é um romano. Ele não é do lado de lá. Ele era um judeu, filho de judeu, herdeiro das promessas do povo de Deus, agindo contra o seu próprio povo para benefício dos romanos. Ele estava colaborando com a injustiça. Enquanto ele traía seu próprio povo, ele se beneficiava às custas do sofrimento dos seus compatriotas.
E há um consenso nos evangelhos de que a visão do povo que levava Deus a sério era que ser um publicano era algo péssimo, era algo ruim, era uma ofensa. Imagina você chamar um São Paulino ou um palmeirense de corintiano, ele não gosta, e vice-versa. Isso era 10 vezes pior. Olha o que diz em Lucas 7,34. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, se relacionando, e vocês, aqui são os mestres que rejeitam ele, dizem, tem um glutão, um comilão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus está dizendo, nada que Deus faça, nada que eu faça é bom para vocês. E ele pega o tipo de gente mais desprezada. Agora imagina na perspectiva desse homem, ali na coletoria de impostos. Ele é visto como alguém imundo. Literalmente, alguém que você não gostaria que seus filhos brincassem. Alguém que você preferia atravessar a calçada ou tacar uma pedra nele do que cruzar e falar bom dia. Mas agora, Jesus olhou para ele. Essa é a diferença. Talvez os outros não olhavam para ele, mas Jesus olhou. E Jesus foi mais ousado, ele convidou ele para ser um amigo, para ser um discípulo. Jesus não usou a sua voz para o acusar de ser o pior de todos os pecadores ali. Mas ele o chamou para ser parte do reino de Deus. Essa foi a esperança de Levi. E isso era algo impensável para os seus discípulos. Eles eram pescadores, não era a nata da sociedade. Mas a gente não pega dinheiro dos outros. Nós somos melhores. Mas há uma inversão quando Jesus olha e chama um publicano e fala, não, eu quero que ele venha. Imagina a mente dos discípulos. O texto não deixa claro que especificamente Levi era desonesto ou muito desonesto. Mas o foco aqui é que Jesus chamou alguém desprezado e rejeitado para ser um dos seus discípulos. Nós estamos acostumados com igrejas grandes, 100 pessoas, já é considerado uma igreja grande no Brasil, 200, 300. A gente não tem dimensão do que é um de 12. Ele chamou esse homem. Ele ia chamar mais 11 para serem seus discípulos próximos, estarem com ele, ouvirem as coisas dele. Isso aponta para nós que existe um chamado que é irresistível, como nós chamamos na Bíblia, na teologia. Chamado eficaz ou graça irresistível, que é quando a palavra é pregada, ela pode ser rejeitada por um coração endurecido. Nós vemos isso. Por outro lado, quando ela é recebida com fé, por causa de uma atuação invisível do Espírito Santo, ela transforma. Quando o Espírito atua, o coração se abre, essa pessoa crê. Levi ouviu Jesus, mas mais importante do que a audição externa, houve um chamado dentro do seu coração e ele correspondeu. O Espírito Santo estava regenerando ele. E lá em Atos 13, 48, diz assim, os gentios ouvindo isso o quê? O Evangelho, se alegravam e glorificavam. Aí um indício de como receber o Evangelho, se alegrar e glorificar. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Haviam pessoas que Deus estava trabalhando, Deus tinha o propósito de salvar, e eles creram. E foi o Espírito Santo que causou isso. Nós não podemos causar isso. Nós não podemos forçar isso. É o próprio Espírito. Mas quando Jesus chama alguém e essa pessoa ouve de fato em seu coração, e ela é vivificada, ela é transformada, ela vai. Ela não discute, ela não reclama, ela vai. Ela deixa, e Levi era rico. Levi tinha posses. Ele deixa. Isso é irrelevante comparado com quem Jesus é e o relacionamento com ele. Ela deixa e ela vai. Jesus amou, olhou e convocou Levi. E hoje ele olha para você que está aqui, em dúvida.
em cima do muro, pensando se vale a pena se comprometer com Jesus, pensando se tudo que você tem na mão não é mais importante do que esse Jesus. Porque na perspectiva desse tempo e desse momento, pode parecer que é a maior perda de todas, seguir Jesus. Mas numa perspectiva eterna, o que ele oferece é algo que não pode ser comprado, nem perdido, nem roubado. Ele te oferece a vida eterna, alegria, propósito, sentido, relacionamentos que não são baseados no seu desempenho, diferente do mundo aí, em que se você para de dar, as pessoas te jogam fora. Então se você está em cima do muro, eu te chamo, vale a pena seguir Jesus, comprometa-se com Ele, vá a Ele, assim como Levi foi. E nós vemos que Jesus se aproxima dos rejeitados, dos desprezados. Jesus chama Levi para segui-lo, e Levi chama Jesus para ir na casa dele. Só que ele não vai na casa dele para guardar, para proteger como um tesouro que é só nosso. Não. Ele chama os seus conhecidos, talvez amigos, companheiros de repartição pública, servidores de Roma também. E diz que Jesus estava na casa de Levi, e muitos publicanos e pecadores estavam lá. Ou seja, primeiro não era uma casa pequena, tinha muita comida, foi um banquete grandão. E tinha muita gente que chegou para ouvir Jesus, porque muitos também o seguiam. Era gente que seguia Jesus, mas que por causa da multidão, por causa daqueles que eram melhores moralmente, eles não conseguiam chegar tão perto. E eles encontraram nessa oportunidade, indo na casa de alguém que os outros não queriam ir, a oportunidade de conversar com Jesus à mesa. Jesus não temeu se associar com pessoas mal vistas e rejeitadas. Ele não ficou pensando o que seria dele se ele fizesse parte desse grupo. Eu posso perder coisas. Não. E Levi não guardou a verdade para ele. Isso é valioso demais. Eu preciso compartilhar com os meus amigos. Eu preciso que os outros saibam disso. Então Jesus se aproxima dessas pessoas, ele ouve elas e ele compartilha o evangelho com elas. Fazendo com que agora, por causa daquele encontro, naquela casa com esses rejeitados, essas pessoas pudessem ver a Deus de maneira diferente. Experimentar a presença de Deus, não como aquele que os rejeita, que os joga para longe, que os culpa, mas como uma presença que traz eles para perto e se relaciona com eles. E não sente nojo deles. Estar à mesa na cultura judaica significava um indício de amizade, de aprovação. Essa pessoa que está à mesa comigo, ela é digna de compartilhar a vida comigo. É essa a ideia. Mas aí vem uma pergunta: quem são aqueles que nós desprezamos hoje? Quem são? Será que se uma pessoa transgênero viesse até nós, não só aqui, em momento de celebração coletiva, mas até você, no seu trabalho, na sua casa, no shopping, sentando do seu lado, será que ela encontraria espaço para você conversar e lidar com ela? Se fosse um travesti? E se fosse um morador de rua, sujo, talvez com doenças, fedendo, você sentaria? Eu sentaria? A gente precisa pensar, nós estamos preparados para isso? Ou nós queremos ignorar essa realidade que talvez é feia? E se fosse o político que faz oposição ao seu partido? Às vezes alguns acham que é pior, né, nesse ponto. Eu aceito todo mundo, mas o político que faz oposição, não. Aquele ali não dá para eu lidar. Há espaço em nossa mesa, em nossa casa, em nossa agenda, e mais importante, em nossos corações? Há espaço para essas pessoas? Nós precisamos responder isso para nós mesmos, não para os outros verem, para nós mesmos diante de Deus.
Nós temos espaço para nos relacionarmos com gente diferente, como Jesus fez? Porque Jesus se aproximou dos publicanos e pecadores. Ele decidiu ignorar os costumes rabínicos daquela época, e ele mostrou que entre todo mundo ali, ninguém era superior aos outros. Havia somente um, que era ele, que era melhor que todo mundo. Ele podia apontar o dedo para todo mundo, e ele não fez isso. Nem os escribas eram os super santos, e nem os discípulos de Jesus. Nem quem vivia pela lei e pelo esforço, e nem quem recebeu graça. O único sem pecado era Jesus, e a postura dele foi acolher, ouvir, e ensinar o evangelho para eles. Não é um acolhimento mudo, neutro, onde eu simplesmente quero agradar, não. Mas onde se ensina o evangelho. E pense, gente, essas pessoas que vão até Jesus nessa situação, eles eram os rejeitados pelos líderes religiosos. Talvez eles não conseguiam ir ao templo, fazer os seus sacrifícios, aquilo que era necessário para a identidade religiosa deles. Talvez eles seriam mal vistos, não iam vender talvez o animal para eles, poderem fazer os rituais que Deus tinha ordenado. Agora imagina a alegria dessas pessoas, por saberem que havia espaço para elas, à mesa com Jesus. Havia espaço para elas. Em outros lugares não, mas com Jesus havia espaço. Porém, antes que você pense, ué, mas é só isso? Não, porque estar à mesa com Jesus é um encontro transformador para todo mundo. As pessoas podiam ouvir a verdade com atenção e clareza. Se elas recebessem essa verdade, elas se submeteriam aos seus ensinos. Elas se veriam como pecadoras e elas se agarrariam a Jesus com fé, com esperança. Enquanto outros ignorariam. Não estou afim disso, não é o momento. Tem outras coisas mais importantes para fazer. Na mesma mesa, duas reações diferentes. Jesus sentou com eles, aceitou compartilhar, conversar, mas em nenhum momento significa que ele compactuava com aqueles pecados e aquelas condutas e ensinos distorcidos. Não. E esse Jesus que sentou com as pessoas que ninguém queria sentar, é o mesmo Jesus de João 8, 31 e 32, que diz, Jesus dizendo aos judeus que haviam crido nele, gente que creu nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas eu gosto como a NVT coloca. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A condição para ser transformado é se arrepender e crer no Evangelho, é abraçar esses mandamentos. Relacionamento com Jesus é ouço e obedeço. Essa é a nossa conduta como povo de Deus. Deve ser a nossa conduta. Eu ouvi e eu sigo como um discípulo. Essa é a diferença vital para nós, para não confundirmos o amor bíblico, o amor de Jesus, com uma aceitação de tudo. E você pode fazer o que você quiser, quando você quiser, que está tudo aceito. Hoje existem pastores famosos que defendem suas igrejas que não se pode tocar no assunto do pecado. Não se pode constranger ninguém a mudar de vida. É só aceitação. É só inclusão. Sem nenhuma culpa. E quem quer frequentar a igreja não pode ser incomodado com a verdade. Esses falsos pastores e mestres, eles são cruéis. Sabe por quê? Porque eles têm um discurso de amor, mas eles mantêm as pessoas reféns daqueles pecados que elas já eram escravas. Não há transformação e mudança nesse tipo de evangelho. Eles agem em contraste com Jesus,
que faz o quê? Pelo Evangelho influencia, amando os que vêm até Ele, como Jesus amava, com a verdade, não em detrimento da verdade, com a verdade. E essa verdade dói, ela confronta, mas ela também liberta, ela traz paz, ela santifica aqueles que a recebem. E Levi, como desdobramento de ter encontrado Jesus, quer compartilhar com os outros. Ele quer que os outros saibam. Mas, infelizmente, a postura de Levi nos impressiona. Ela nos impressiona porque nós, via de regra, não queremos ter essa mesma postura. Nós queremos deixar as pessoas no ambiente público, não trazê-las para o nosso ambiente privado. E veja, que ele só está fazendo aquilo que Jesus requer de todos nós como os discípulos, imitar Jesus. Cristo não exige de nós o sacrifício de sangue que ele fez, mas ele exige que cada um que se diz cristão afirme a fé evangélica e que outros sejam alcançados por essas afirmações. Isso ele exige de nós. E diante de trechos como este, qual é seu pensamento? Será que você se sente cobrado? Você lê, você fala, afinal Jesus querer usar a minha casa é demais, eu não estou disposto a isso. Na minha casa eu quero paz. Na minha casa mando eu. Ou você se sente culpado? Você sabe que no passado já abriu sua casa para ser um ambiente em que as pessoas encontrassem Jesus, mas agora você está ocupado demais. Você está cansado demais. A casa está bagunçada demais e você simplesmente não quer esse trabalho. Deu para mim. Já fiz, não estou disposto. Senhor, pede para outra pessoa, eu já servi muito. Como eu ouço por vezes. Fala com os jovens. Pede para os jovens isso, não para mim. Ou você se sente encorajado? Você se alegra em poder servir de instrumento para que pessoas sejam salvas? Conheçam Jesus através da bagunça da sua casa ou da arrumação da sua casa? Sejam discipuladas. Será que a sua resposta é: Deus, me ajude a aproveitar as oportunidades com os meus amigos, com os meus vizinhos, aquelas pessoas que estão chegando na vida da igreja? Objetivamente, meus irmãos, a situação é a mesma. Há pessoas que precisam ouvir de Cristo, você já tem uma casa, e com certeza você conhece algumas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. A postura e a resposta que faz a diferença. Objetivamente a situação é a mesma. E aí eu pergunto, e nós precisamos responder, como nós responderemos à graça que temos recebido? Compartilhando, ignorando, nos culpando, fingindo que não é conosco? A atitude de Levi, ela é uma atitude de aceitação, de alegria e de compartilhamento. Ela contrasta com a atitude dos escribas, que vendo a misericórdia de Jesus, responderam da pior forma possível. Eles viram a graça de Deus, mas eles olharam para aquilo e falaram: não, isso é feio, isso é rejeitável. A graça incomoda o soberbo. Os escribas e fariseus estavam sempre rondando o ministério de Jesus. E aqui eles vão enfrentando cada vez mais, como eu já falei. E eles veem Jesus como uma ameaça, porque Jesus está jogando fora os valores. Ele está se aproximando de gente que o sistema não quer. Fazendo uma comparação numa menor realidade, você já pode ter encontrado isso no seu trabalho, na sua faculdade. Vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, vamos encaixar outras pessoas. Não, 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 não. Essa pessoa fica lá, a gente fica aqui, esse jeito é melhor. Jesus está sendo rejeitado porque ele está trazendo a revelação do Evangelho. E aqui eles são mais ousados, porque nos versículos anteriores eles pensam: Jesus é blasfemo. Ele é muito ousado de fazer isso. Jesus responde verbalmente. Aqui não, aqui eles dão um passo além. Eles questionam os discípulos de Jesus. Eles já foram além. E qual que é o objetivo deles fazerem essa pergunta?
provavelmente descredibilizar Jesus para os discípulos. Porque talvez os discípulos não são tão treinados teologicamente. E os falsos mestres vão sempre fazer isso, pegando as ovelhas mais frágeis, as mais abertas, que querem saber de tudo e concordar com tudo. Cuidado. O argumento deles é: gente santa, gente boa, não anda com esse pessoal aí. Simples e puramente. Se ele fosse bom, ele não faria isso. E por trás disso tudo, nós temos as motivações dos escribas, que não era o amor à verdade, não era a transformação e o resgate daquelas pessoas, mas era reforçar sua superioridade espiritual. Era diminuir os outros para parecer melhor. Você já viu isso em rodinhas de conversa? O zombador precisa diminuir o outro. A conquista, a viagem, o carro, a experiência, o filho. Descubra os zombadores através dessa mania de diminuir o outro. E era isso que eles estavam fazendo. E lá em Lucas 18, Jesus conta uma parábola sobre duas pessoas. Um publicano, um fariseu, né? E o outro era um publicano. Ele está contrastando aqui. A gente não vai ler ela agora. Mas olha o que motivou Jesus a contar essa parábola. Ele contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aqui a gente tem um contraste do sentimento desses escribas. E nós nem ficamos sabendo a reação dos discípulos. Jesus mesmo responde. Jesus vai falar por si mesmo. E a resposta de Jesus, ela incomoda o soberbo. Por quê? Porque ele não diz assim: ó, me desculpa pessoal, eu falei errado, eu não queria ofender vocês. É tudo um grande mal-entendido, veja bem. Não é isso que Jesus diz. A gente está buscando a mesma coisa. Não, ele deixa claro. Eu não estou buscando reconciliação com vocês. O que vocês ensinam não é o ensino de Deus. Vocês são inimigos do Evangelho. E eu estou em oposição a vocês, enquanto vocês não mudarem. Não haverá síntese. Não é um debate dialético. É uma resistência evangélica. E aí Jesus diz para que ele veio. Ele veio para chamar os pecadores a ele. A frase de Jesus não significa que há pessoas que não são doentes, porque ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas a frase dele não é assim: tem gente que não é doente e tem gente que é doente. Não. O contraste é entre aqueles que sabem que são doentes e não escondem, e aqueles que fingem que não estão doentes. E você se convive com muitos idosos, você começa a perceber essa característica em alguns. Eles se machucam e eles escondem isso. Eles não querem causar preocupação, eles não querem perder a autonomia, eles não querem que se metam na vida deles. Mas você percebe essa postura onde também? Nas crianças. Você machucou? Não, não machuquei não. O braço está balançando todo torto. Essa postura de não aceitar o cuidado é tolice. E Jesus está dizendo que aqueles que se veem como doentes podem receber o que ele tem para oferecer. Podem ouvir o chamado dele. E aí sim reagir da maneira que Deus quer. E essa mensagem está me confrontando há algumas semanas. Como é que eu vou falar? O que eu vou falar? E então eu peço que todos nós sejamos sensíveis para ouvir aquilo que Deus quer, aquilo que Ele está apontando de mudança, de amadurecimento. Porque assim como um médico não se alegra com um diagnóstico grave, o pregador que aponta coisas que nós temos que mudar, também não se alegra com isso. Mas a gente tem que apontar para Jesus. Então eu quero chamar a sua atenção aqui, porque é possível que alguns de nós aqui, que cresceram na igreja, que serviram muitos anos,
que construíram muitos relacionamentos na vida da igreja, que investiram fielmente, financeiramente, apesar disso tudo, ainda assim tenham perdido o evangelho no meio do caminho e se afastado das verdades. Com o tempo, nós somos tentados a passar a confiar mais no nosso histórico de bom comportamento, de serviço, de compromisso, de cargos, do que no próprio evangelho. Você consegue ver motivos para se alegrar hoje na sua vida cristã? Não as vitórias do passado. Já fiz, já fui, Deus já me usou, já doei. Não, mas hoje. Você tem um relacionamento com Deus hoje? O único caminho para a salvação, gente, é Jesus. E a gente ouve isso. Mas a gente precisa relembrar constantemente. A maneira que nós olhamos para as pessoas expressa essa fé que nós afirmamos crer? Porque você realmente acredita, você cristão aqui, que sem fé em Cristo, aquele seu parente idoso, trabalhador, que é exemplo de pai para você, ou aquele filho que cresceu na igreja, mas hoje ignora Jesus, não quer saber de igreja, não está nem aí com o evangelho, ou aquele seu amigo de vários anos, que já te ajudou demais, mas que ele acredita que as energias são as respostas, as vibrações, e ele não fala com Deus, ele fala com o universo. Você leva a sério que se essas pessoas continuarem sem se arrepender e crer, elas vão para o inferno? Porque elas estão rejeitando o próprio Filho de Deus e a sua graça? Você crê nisso? Isso é doutrina bíblica. Você crê que de fato Jesus é o único caminho para chegar a Deus? Nós afirmamos isso. Mas você crê nisso de verdade? Impacta a sua vida? Ou você trata isso como uma verdade incômoda? Uma verdade suja da Bíblia que a gente não costuma comentar. É só depois de um tempo que a gente fala sobre isso. A gente tem que disfarçar com um sorrisinho quando chega nessa hora no GP, né? Ou é uma verdade que a gente simplesmente fala na igreja, mas fora daqui você não pode afirmar, você não pode defender. Como se fosse uma subverdade. Como que você reage às contundentes declarações bíblicas? Quem nele crê não é condenado, João 3,18. Grave o 16, mas se lembre do 18. Quem nele crê não é condenado, glória a Deus. Se você colocar sua fé em Cristo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E quanto a histórias como a do Jeffrey Dahmer? E se eu te disser que em 1991, no seu julgamento, ele pede uma Bíblia, e ele começa a ler essa Bíblia, e ele vai lendo, e um pastor na cadeia começa a se encontrar com ele, e ele vai estudando sobre a fé cristã, e em 1994, se não me engano, em maio, ele é batizado na cadeia. Ele professa essa fé. E ele dá uma entrevista, e eu tenho o link depois para quem quiser, que ele diz claramente: todos os meus pecados são culpa minha, não é culpa dos meus pais, não é culpa da sociedade, e não é culpa da minha formação genética, é minha. Eu pequei contra Deus, e eu me arrependi e confiei em Jesus Cristo, Ele é meu Salvador. Ele fala isso publicamente, está gravado. Se você se sente revoltado ou indignado com o fato de que ele pode estar na presença de Deus agora, e aquela pessoa tão legal, moralmente boa, que você amou muito, agora está longe de Deus, debaixo da ira de Deus. Se isso te incomoda, se isso te faz querer rejeitar esse evangelho, então você não está confiando no evangelho. Isso mostra que, se essa é a nossa reação, nós precisamos nos arrepender, porque nós cremos que na prática, a salvação é pelas obras. Os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. Não é isso que o Evangelho diz. Os arrependidos vão com Cristo, os que rejeitam Cristo e não se arrependem, vão sofrer debaixo da ira de Deus. Amém?
Essa é a nossa fé. Não é agradável, mas é a nossa fé. É duro quando nós colocamos rostos e pensamos que são pessoas. E essa indignação não é nova, porque ela mostra o que Paulo já ensinava sobre o escândalo da cruz. Qual é o escândalo da cruz? Lá em 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, que recebemos iluminação na nossa mente, no nosso coração, ela é o poder de Deus. E ele continua no versículo 22, porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Cristo demole nossa autojustiça, nosso senso de que Deus nos deve bondade, misericórdia, perdão, ou que Ele deve fazer a nossa vida ser fácil. O critério de Deus é irrevogável. Somente por Cristo, em arrependimento e fé, a pessoa será salva. Você quer esse evangelho? Você quer se submeter a esse Cristo, que é honesto, mas por vezes indigesto? Você quer Ele? Ele é o mesmo Cristo da cruz. E entenda, não é prazeroso defender isso. E eu vejo alguns olhos arregalados e alguns começando a terem lágrimas, porque você pensou em alguém, mas a verdade é libertadora. Quando nós somos libertados da mentira de que a salvação é por obras, aí nós podemos encontrar a graça, a esperança de um Cristo que não nos aceita com base no nosso esforço. E muitos de nós têm um histórico feio, que você não tem coragem de falar para todo mundo, mas Cristo aceita você. Arrependa-se. Quando perdemos nossas muletas salvadoras, nós podemos cair de joelhos diante de Cristo. Abra mão das suas muletas. Abra mão desse falso evangelho do esforço, do cargo na igreja, da contribuição, ou do eu sou um cara legal, uma mulher legal, um bom pai, uma boa mãe. Diante de Cristo, isso não vale nada. Você creu nele? Você se arrependeu? E um dos versículos mais incríveis para mim está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a nossa esperança. Esse é o Evangelho. Eu chamo o pessoal da música. E um último esclarecimento importante. As nossas boas obras, o nosso esforço, como meio de obter aprovação diante de Deus, ofendem Ele. Se você chegar diante de Cristo, buscando mostrar para Ele, como eu sou bom, Deus, como eu sou esforçadinho, olha o tanto que eu faço para o Senhor, olha a minha família, olha o meu índice glicêmico, olha o meu corpo, olha as minhas finanças, olha como eu sou bom. Isso ofende Ele. Isaías 64:6 diz: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Sabe o que isso significa? Eram panos que as mulheres usavam durante a menstruação, o antigo absorvente, e era considerado imundo. Deus está dizendo, se você chega a mim, achando que você é bom, todas essas suas atitudes que você acha que são boas, são nojentas para mim. O que eu vou fazer, Mário? Agora eu vou desistir? Então eu vou desistir. Tem gente que não pode ser salva. Não tem jeito para mim, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu marido. Não, pelo contrário. Sem ilusões, você pode crer no Evangelho, na verdade, e ser transformado por ela. Abandone as ilusões. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Creia no Evangelho. Se agarre a Ele. Não dos bons costumes, não da prosperidade,
não do seu próprio esforço. O evangelho de um Cristo santo e bom que vem salvar pecadores. E são 3 breves reflexões para nós encerrarmos. Falar, o que eu faço com isso, Mário? Primeiro, o médico quer te curar. Você se vê como doente? Se você está aqui hoje e admite que é doente, o médico quer te curar. Reconheça que Jesus está mais disposto a vir atrás de você com graça e bondade do que você de ir até Ele. Não resista a Cristo. Não importa se faz anos, meses ou dias que você está ouvindo o Evangelho. Não resista a Ele. Fale com Ele em oração. Jesus, eu estou cansado de fugir. Eu estou cansado de me entupir de remédio, de comida, de bebida, de trabalho. Eu estou cansado. Eu quero isso. Eu sou doente, eu preciso. Me ajuda. Vá até Ele. Aceite isso. E a palavra de Deus diz em João 6,37, que todo aquele que for até Ele, Ele não vai jogar fora. Então vá a Ele. Essa é a nossa esperança. E segundo, a sua fé mudou sua postura? Avalie, eu sou cristão, Mário, sou cristão até há muito tempo. Ela mudou sua postura? Diferentemente de Levi, a maioria de nós não precisa abandonar o seu emprego para seguir Jesus e se comprometer com Ele. O que muda então? Não é o que você faz, é como você faz e para quem você faz. Essa é a mudança. Talvez você vai continuar na sua atividade, mas a quem você redireciona o elogio, o reconhecimento? Para quem você entrega o seu trabalho? A si mesmo? Você atribui a sua grande inteligência? Ou você aponta para Jesus, que deu a vida? É Ele que dá estabilidade emocional, capacidade, inteligência. Aponte a admiração que você recebe para Jesus. E o que sobra? A alegria. Mas quando você fracassar, e você vai fracassar, ou você vai se sentir fracassado, leva essa tristeza e esse fracasso para Jesus. E verbaliza para os outros. Não deu, realmente eu fracassei. Mas Jesus é a minha confiança em meio ao caos. Eu posso recorrer a Ele. E você também. Aponte para Jesus. É Ele quem te dá essas condições. E o terceiro, leve Jesus aos outros. Há alguém que você conhece, essa pessoa não é cristã, ela tem rejeitado a fé, leve Jesus para ela. Um exemplo, não rompa com todos os seus amigos não cristãos, mantenha relacionamentos. Isso daqui não é para nos proteger das pessoas, é para nós vivermos como família e aprendermos como reagir lá fora. Igreja é família. E se você quer uma dica, escolhe uma boa data, chama essa pessoa para vir na sua casa, faz uma comida gostosa e diz para ela, eu te trouxe aqui porque eu quero falar para você sobre a coisa mais importante. E deixe claro para ela, eu estou falando com você e eu te trouxe aqui porque o meu jeito de te amar é falar do Evangelho para você, além de te oferecer comida. Então me escute, por favor, porque o que eu tenho para falar é muito importante. Você não precisa ter curso de teologia e nem ser membro de igreja há 30 anos para isso. Basta você querer compartilhar de Jesus. E uma palavra de consolo para aqueles de nós que têm filhos não cristãos, que rejeitaram a fé, que talvez cresceram na igreja, ou maridos, pais, que você não consegue conversar mais. Que quando entra no assunto de igreja dá briga, e você fala, eu não posso mais falar nada. O que você faz? Você ora, e você confia que o mesmo Deus que trouxe a fé a você pode levar aos seus amados e queridos. Ore, se fortaleça nessa verdade. Prega para quem pode, para quem não pode você ora. E Santa Mônica, ela foi canonizada, a gente chama ela de Mônica só, a mãe de Santo Agostinho, ela é conhecida como a padroeira das mães, sabe por quê? Porque ela orou 37 anos pela conversão do seu filho.
e ela teve a alegria de vê-lo salvo, servindo a Cristo. E eu quero convidar você que conhece alguém que não é cristão, a orar agora, algum parente que está te impedindo de conversar com ele, nem que você queira. Tenha fé e vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti, sabendo que a Tua palavra é a verdade, ela é vida para nós. Que ela nos nutra, ó Deus, que o Senhor alcance pessoas que precisam do Teu Evangelho, se render, se arrepender aqui. Que o Senhor encoraje os meus irmãos que têm buscado servir a Ti com alegria e com toda a capacitação do Teu Espírito. E aqueles que estão sofrendo, ó Deus, com familiares, com queridos, que eles não conseguem sequer conversar sobre a palavra do Senhor. Abra corações, ó Deus. Coloque pessoas que Te amam, para que possam pregar o Evangelho para aqueles que nós não conseguimos de maneira alguma. E nos dê o privilégio de vermos pessoas sendo transformadas pelo Senhor e tendo uma vida boa contigo, vida abundante, com propósito, com alegria. Nos dê esse privilégio e que a graça do Senhor seja sobre nós, Teu povo, para que o Teu nome seja valorizado e admirado. Em nome de Jesus. Amém.